Talvez você nunca ouviu o que eu vou te falar aqui nesse vídeo, mas a grande maioria das pessoas, elas são disciplinadas para fracassar. Muitas pessoas passam a sua vida inteira buscando ter bons resultados, buscando ter sucesso, sucesso financeiro, sucesso emocional, sucesso nas suas áreas, né, nas áreas da sua vida. Só que a grande maioria das pessoas não se atentam que para tudo que ela for fazer na vida vai exigir disciplina. Só que a pergunta é: você está sendo disciplinado para quê? Tem pessoas que são disciplinadas para o fracasso, e tem pessoas que são disciplinadas para o sucesso. Eu vou te dar um exemplo claro, um exemplo básico. Eu já trabalhei, né, e trabalho ainda no nicho de emagrecimento. Hoje eu sou lançador, tenho uma agência de lançamentos, e a gente lança pessoas, né, especialistas que ensinam pessoas a emagrecerem, né, com a metodologia certa, com nutricionista, com treinador, personal trainer. E a grande maioria dos clientes, né, dos alunos que chegam ali para a metodologia, eles chegam perguntando: eu consigo emagrecer 10 quilos em um mês? Eu consigo emagrecer 15 quilos em um mês? E é lógico que a resposta é não, a não ser que seja um milagre ou uma cirurgia, né? Então, basicamente, o que acontece é, essa pessoa passou a sua vida inteira, anos, 2 anos, 3, 4, 5, 10, 15 anos da sua vida, disciplinada para ser obesa, comendo errado, dormindo errado, não se alimentando direito, não praticando exercício. E aí essa pessoa do nada ela quer um milagre para resolver aquele problema dela, aquela situação. Isso também acontece na vida financeira. Você passa a sua vida inteira sem estudar sobre finanças, sem entender o que de fato é o dinheiro, como investir, como se organizar financeiramente, como usar cartão de crédito. E você passa a sua vida inteira sem cuidar da área financeira. E aí você quer, né, que por um milagre você se torne rico. A verdade é, a grande maioria das pessoas não vão ter sucesso e não vão ter resultados, porque elas não entendem de disciplina. Só que o problema maior não é só ter disciplina, é de fato ser disciplinado. Porque imagina só, uma pessoa que é obesa, imagina o tempo que ela levou, dia após dia, o dinheiro que ela investiu, gastando, comendo porcaria. Imagina o tempo que ela gastou para ter isso. Ela teve disciplina, ela foi extremamente disciplinada. Então ela teve um dia, 1 ano, 2 anos, 5 anos para chegar naquele resultado. Só que você não, né? A gente não, a gente quer resultado de um dia para o outro, a gente quer enriquecer de um dia para o outro, a gente quer ser promovido no trabalho de um dia para o outro, a gente quer conquistar aquela vaga de trabalho de um dia para o outro. A gente não tem essa capacidade de esperar, principalmente na geração de hoje. A nossa geração de hoje ela está muito imediatista. É uma geração que não tem paciência, que não aprendeu a jogar o tempo, né, o jogo do tempo, da disciplina mesmo, da constância. Elas querem ter resultados rápidos. E eu sei que depois que teve esse boom da internet, né, onde a grande maioria das pessoas começaram a expor os seus resultados na internet, as suas viagens, os seus carros de luxo, os seus dinheiros e tudo mais, isso aí, querendo ou não, isso mexe com o nosso psicológico. A gente às vezes acaba olhando para essas coisas e fala, cara, por que, que eu não tenho esse resultado? Por que, que aquela pessoa tem aquele resultado e eu não? Isso acaba trazendo aquela comparação e isso acaba trazendo alguns malefícios para nossa vida. A gente estagna, a gente para, a gente decide não evoluir, e isso vai fazendo, na verdade, isso vai cavando cada vez um buraco mais fundo que não vai te levar a lugar nenhum. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui, e na verdade eu abri esse canal aqui para de fato tentar pelo menos despertar as pessoas, né, o meu canal ainda é novo, não tem muito vídeo assim, não tem muita audiência assim, mas eu sei que se eu pelo menos ajudar pelo menos uma pessoa que vê esse vídeo a de fato entender o que eu quero dizer, as mensagens que eu quero transmitir aqui no meu canal, para mim já vai ser o suficiente, tá. Eu prezo muito por isso, pela consistência. Eu sou uma pessoa que eu estudo um pouco sobre neurociência, aqui atrás tem alguns livros que eu leio e releio, não sou aquele tipo de pessoa que fica lendo aquele monte de livro só para falar, nossa, eu já li 1000 livros. Não, eu prefiro pegar um livro, pegar aquele conteúdo daquele livro, entender, estudar, praticar e ensinar outras pessoas. E é exatamente isso que eu faço. E em todos os livros que eu li, todas as pessoas de sucesso, das pessoas que tiveram resultado, elas foram pessoas extremamente disciplinadas. E são totalmente disciplinadas mesmo, tá? Mesmo sem ter aquele resultado ali desejado, ela continua tentando, ela continua
não desistindo. E tem um cara que eu gosto muito, que é a história de Thomas Edison, que foi o criador da lâmpada elétrica. A história diz que esse cara errou mais de 1000 vezes. Você imagina um cara num projeto errando dia após dia, mais de 1000 vezes. Imagina a mente desse cara, imagina a disciplina que esse cara teve, imagina as críticas que ele acabou ouvindo de outras pessoas. Cara, para com isso, não vai dar certo, desiste, tá errado, não tá funcionando. Imagina só a disciplina que esse cara teve de continuar, mesmo acima das circunstâncias. Então, quando eu falo disciplina aqui, eu não estou falando só aquela disciplina, eu vou começar a treinar e eu vou começar a ir à academia todo dia, eu vou ir 3 vezes na semana e você começa a fazer aquilo. Beleza, mas quanto tempo você vai conseguir manter isso? Eu não estou falando, vou começar a ler um livro. E você começa a ler um livro, 2 livros, daqui a pouco você já não tem mais aquela vontade de ler aquele livro. Por quanto tempo você vai manter essa disciplina? Por quanto tempo você vai manter a disciplina, aquele desejo, aquele flow de realmente você querer aquilo, de você querer aquele resultado? Então, quando eu falo disciplina, eu falo extremamente disciplinado para gerar um resultado, independentemente das circunstâncias que você está passando, dos problemas que você vai enfrentar no decorrer do caminho. É você não abrir mão dessas coisas. Então, eu gosto de ler esses livros, porque esses livros eles abrem a mente da gente. Eu sou uma pessoa que eu não fico presa somente naquilo que eu ouço, eu vou atrás, eu vou buscando. E o nosso cérebro, ele foi totalmente treinado, né? Na verdade, treinado, vamos falar assim, mas a gente foi desenvolvido, o nosso cérebro foi desenvolvido para não gastar energia. Nosso cérebro gosta daquele lugar do acomodismo, que é onde você gasta menos energia. Quer ficar deitado na sua cama, assistindo Reels, assistindo uma série. O nosso cérebro, ele ama fazer isso. Só que à medida que você vai alimentando isso, o seu cérebro ele vai ficando literalmente atrofiado. Ele vai ficando indisciplinado para fazer coisas boas, para fazer coisas que vão fazer você evoluir, tá? Comer melhor, ter a sua mente melhor, seu relacionamento melhor, seu trabalho melhor, essas coisas básicas da vida que só que ninguém quer fazer. Então o nosso cérebro, ele não quer gastar essa energia. E é por isso que quando você vê alguém que decide ir contra isso, você vê essas pessoas voando, você vê essas pessoas tendo resultados, você vê essas pessoas tendo o corpo, né, no corpo dos sonhos, o dinheiro, as viagens, os carros. É por isso que você vê essas pessoas tendo esses resultados. Só que a gente tem que entender que a gente tem que aprender, na verdade, a jogar contra isso, né. Então, por exemplo, se você deu aquela vontade de ir na academia e daqui a pouco você vai ver que vai vir aquela preguiça, aquele desânimo, é nessa hora aí que você vai ir, que você vai bater de contra, né, a sua vontade de não ir, e você vai ir fortalecendo o seu cérebro por outro lado. E você vai criando aquela consistência, você vai criando aquela disciplina, e quando você vê, fazer essas coisas já vão, tipo, fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia. É como escovar dente, né? Não sei se você sabe, mas tem um livro que fala de hábitos, não sei o nome exato do livro, mas conta a história da escova, da pasta de dente. Não sei se você sabe, as pessoas antigamente não escovavam dente, né? Não tinha esse tem de escovar dente e tudo mais. Né? Quem escovava dente eram as pessoas mais ricas, as pessoas grandes e tudo mais. Então, para que as pessoas aplicassem essa ideia de escovar dente todos os dias, teve todo um marketing por trás, teve toda uma disciplina por trás para disciplinar as pessoas a escovarem dente. Então chegou um momento que a indústria, né, da pasta de dente mesmo ali começou a faturar milhões, porque elas entenderam essa jogada da disciplina. E foi aonde que todas as pessoas começaram a comprar escova de dente e começou a trazer essa sensação de limpeza nos dentes e tudo mais. Então, as pessoas elas vieram trazendo essa disciplina. A gente aprende desde cedo a escovar os dentes. Então, hoje é automático, você já levanta, já vai pro banheiro, já escova os dentes, termina de almoçar, escova os dentes, vai dormir, escova os dentes. Basicamente, você nem gasta aquela energia de estar fazendo isso, porque você disciplinou o seu cérebro para isso. Só que quando você era pequeno, não sei se você lembra, eu lembro que quando a minha mãe mandava eu escovar dente, eu não queria, então eu ia forçado, porque eu ainda não estava disciplinado a fazer aquilo. Então, basicamente é isso. Você tem que, às vezes, fazer as coisas forçadamente, trazer essa força, né, motriz ali para o seu cérebro,
para que de fato o seu cérebro venha entender que aquilo ali precisa ser feito, tá? Só que também vem outra coisa, né? A grande maioria das pessoas não gostam de fazer as coisas. Só que, entenda comigo, se você é uma pessoa adulta, tá? Eu tô falando aqui para homem, para mulher de verdade, que quer ter um objetivo, que tem um objetivo na vida. Você quer chegar a algum lugar. Tá? Se você não tem um objetivo claro na vida, então basicamente esse vídeo não vai servir para você, tá? Então tô falando com alguém que quer ter um resultado na vida, que quer conquistar os sonhos, que às vezes escreveu ali os seus objetivos, os seus sonhos. Entenda que para você alcançar ali, você precisa de destrinchar isso vamos dizer, não em tarefas, né, mas em fases. E aí a pergunta que eu te faço é, em qual fase você está? O que, que você precisa de fazer para chegar lá? E aí tem até uma frase que eu já fiz um vídeo falando, né, que ou você aumenta o seu sacrifício, ou você diminui os seus sonhos. Então essa é a realidade. Não adianta você querer ter um corpo legal, né, um shape legal, se você não está disposto a sacrificar o seu tempo para ir na academia, para se alimentar melhor. Então não adianta, às vezes, você querer coisas mirabolantes se você não está disciplinando o seu corpo, disciplinando o seu cérebro para conquistar aquilo. Tá? Por exemplo, a grande maioria das pessoas, eu estou até dando esse exemplo em alguns vídeos, a grande maioria das pessoas olha para aquele carro, né, a Porsche, e fala assim, caraca, esse carro é muito bom, eu quero ter um carro desse. Só que você sabe quanto que é um IPVA de um carro daquele? Mais de 140 mil, um IPVA por ano. E você, a pergunta é: você tem esse dinheiro para sustentar esse carro? E a pergunta também não deveria nem ser essa. Você está caminhando para ter a renda para sustentar esse carro? Essa que deve ser a pergunta. Então a pergunta, não, então a ideia desse vídeo é mostrar para você que todo mundo é disciplinado. Eu sou disciplinado, você é disciplinado. A pergunta é para quê, tá? Então comece a analisar a sua vida, comece a analisar os seus resultados, comece a entender se é exatamente o lugar que você quer estar, se é os resultados que você quer estar. Se não é, pode ter certeza que você precisa mudar, tá? Mudar a disciplina, mudar o seu foco para que você venha caminhar para esse novo lugar. Então, comece a analisar, destrincha as áreas da sua vida, tá? Anota mesmo, área financeira, área emocional, área espiritual, conjugal, sei lá, coloque, destrincha as áreas e começa a ver os resultados de cada uma delas e os resultados que você almeja. Começa a ver como que está a sua disciplina em todas essas áreas e você vai ver que você está totalmente fora do caminho. E para você ajustar isso não é difícil, basta fazer aquilo que eu te falei. Você precisa de ir de contra o seu cérebro, os desejos do seu cérebro. Ele não vai querer que você faz, ele não vai querer que você age, ele não vai querer que você faz nada, apenas fique ali no seu lugar, tranquilamente. Mas se você estiver disposto a bater de frente com isso, eu te garanto que em pouco tempo os seus resultados vão ser totalmente diferentes. Você vai olhar para trás e você vai ver, caraca, como eu evoluí, como eu literalmente me tornei outra pessoa, como eu literalmente estou tendo grandes resultados, estou totalmente fora do lugar onde eu estava. Eu costumo olhar de vez em quando a vida de algumas pessoas que eu via quando eu era adolescente, criança, lá no bairro lá onde eu fui criado, né, basicamente onde eu nasci. De vez em quando eu passo por lá e eu vejo pessoas exatamente do mesmo jeito. E na época que eu era criança, adolescente, eu via eles exatamente daquele jeito. Eu tenho exatamente a mesma imagem na minha cabeça daquelas pessoas, exatamente do mesmo jeito. São pessoas que se entregaram. São pessoas que se disciplinaram para ter aquele estilo de vida, para ter aquela vida. E tá tudo bem. Elas decidiram aquilo. Então eu não vou culpar elas por isso, mas eu não decidi ter os mesmos resultados. Eu não decidi ser uma pessoa estagnada. A cada ano eu quero ser uma pessoa melhor. A cada ano eu preciso estar num novo patamar. Então, se você é essa pessoa, entenda que só você pode fazer com que você chegue lá. Ninguém. Esse vídeo aqui vai servir só para dar um alerta para você. Eu não posso te ajudar. Você pode comprar o curso de qualquer pessoa. Ninguém vai fazer por você. Apenas você vai fazer. Então entenda que os resultados que você almeja exige a sua disciplina, a sua total disciplina. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Envie esse vídeo para alguém que precise de ouvir isso. Deixe o seu like, dá uma fortalecida aqui no canal, se inscreva e te aguardo aí nos próximos vídeos.